Visitando um museu como o MAI, a gente imagina que o trabalho dos arqueólogos esteja apenas nos sítios arqueológicos e nas ruínas históricas. Mas ele vai muito além disso. Vamos conhecer um projeto de cyberarqueologia. A possibilidade de identificar os vários tipos de monumentos, edifícios, traçados de ruas, a periferia um pouco distante desses centros urbanos, já dá uma ideia para o público comum de como que as pessoas podiam circular nesses ambientes e como esses edifícios, para que serviam esses edifícios, né? Mostrando os seus detalhes. A partir do momento que você aperta o I para sumir, ficam apenas os edifícios. Então fica mais fácil você ter uma ideia de todos os que estão destacados. Então são os edifícios públicos, políticos, culturais? Isso. Roma tinha bastante áreas de lazer e uma delas sempre foi a arena, que era uma luta de gladiadores, né? E nem sempre os gladiadores morriam, como a gente vê nos filmes, porque isso gerava um gasto muito grande para o dono do gladiador. Então foi construído aqui no primeiro século depois de Cristo o Coliseu, que foi a maior arena de Roma, para abrigar grandes espetáculos. Também, no começo, ele abrigou a naumaquia, que era eles enchiam a arena do Coliseu de água para ter para ter disputa de naus, né? E depois, com o cristianismo, a gente também teve toda aquela questão dos cristãos serem jogados na arena, como os leões. Então, o Coliseu é o que mais representa aqui na paisagem romana. Quando você pensa em Roma, todo mundo pensa em Coliseu. E temos o Circo Máximo, que era o estádio mesmo público, né? Onde tinha a corrida das bigas, toda aquela coisa do filme do Ben-Hur, acontecia por aqui, né? E por que eram feitas assim as casas? Não era muito planejado? Roma cresceu absurdamente, assim. No começo ela tinha um certo planejamento, mas depois, por ser a capital, ela vai crescendo, parecido com algumas cidades que a gente conhece. Então ela foi crescendo do centro para a periferia, foi crescendo e ficou isso que a gente vê aqui no mapa, né? E o que é legal notar aqui, que a gente sempre tem aquela história de que o Nero botou fogo em Roma, né? Mas Roma, ela era muito propícia a incêndios, assim. Primeiro porque as casas, elas continham lamparinas, que eram com óleo, né, azeite, então isso era muito fácil pegar fogo, tinha muita madeira. E outra, como você pode ver aqui, a distribuição espacial das casas era um tanto caótica, elas ficavam muito próximas. A ideia aqui é poder passar para as pessoas como Roma ela tinha os seus problemas, assim. Havia uma divisão social entre as áreas da cidade? Sem dúvida, aquilo que fosse mais próximo desses edifícios, digamos, oficiais, eram áreas de habitação, né, que fossem mais próximas de uma elite, vamos dizer, né? As áreas mais distantes seriam aquelas de casas mais comuns e que moravam as pessoas com menos poder aquisitivo, vamos dizer. Todos esses prédios aqui são ínsula, que são os prédios onde geralmente a plebe habitava, são prédios de poucos andares, 3, 4, 5. E a Domus era uma casa de pessoas abastadas e principalmente aqui no Palatino, que é uma colina em Roma, você tem todo um conjunto de casa dos primeiros imperadores. Assim, aqui temos o Tibério, tem depois a Domus Flávia, que é a do Júlio César, do Augusto. Tudo isso em verde é a casa de uma pessoa só? Não, são várias casas, mas eles construíam uma próxima a outra. Mostra pra gente agora quais são os próximos passos e os outros projetos. Sendo o LARP um laboratório de arqueologia romana provincial, a gente pretende estender para as províncias e tornar tudo isso daqui um mapa maior. Além da ampliação, a gente tem aqui um projeto do Adomus. Adomus é um projeto que a gente está desenvolvendo já há alguns bons meses, com a reunião também de todos os pesquisadores, porque a Domus, aquilo que eu te falei, ela agrega tanto a vida política, religiosa, tudo num espaço só. A maioria das Domus tinha assim, ambientes de comércio, né? Que não eram ligados diretamente à casa, mas poderia ser um escravo ou alguém que
trabalhasse para o dono da casa. Aqui nós teríamos uma taberna, que é onde vendiam os alimentos, seja alimentos prontos ou para levar, né? Do outro Vendia lado, para a população pra local população. mesmo. Você passava ali, estava com fome, vamos na taberna. Aqui ao lado, uma oficina, aqui é a oficina cerâmica, né? Onde eram produzidas as ânforas, aqui no fundo, para armazenamento e transporte dos alimentos. E finalmente a gente entra na Domus aqui. Esse era o ambiente inicial da Domus, que era um átrio, que é esse pátio. Esse pátio ele tinha uma abertura no teto, que é o compluvium, para onde caía a água da chuva e era armazenado no impluvium aqui embaixo. E depois uma cisterninha para você retirar a água. Ao redor desse ambiente do átrio, haviam os cômodos, né, os quartos, e também o lararium, que fica ali no fundo. Mas o que nós estamos desenvolvendo agora, junto com o setor educativo do museu, é poder divulgar essa Domus nas escolas públicas e particulares daqui de São Paulo. Essa é uma área bastante inovadora, uma forma de se obter informações ágeis, práticas e acessíveis a um público que normalmente não tem todas essas informações, especialmente em se tratando desses livros didáticos e o tipo de formação que os próprios professores têm nas escolas e nas universidades. Então é tanto para as escolas como para futuros professores também.